Bom, essa questão ela trata de listas duplamente encadeadas, mas ela utiliza uma notação utilizada no livro do Cormen. E tem muitas questões por aí que utilizam essa notação para resolver questões. Cés Granry ela já usou várias vezes notação do Cormen para colocar questões sobre listas duplamente encadeadas, questão aberta e questão fechada. Também tem uma questão da Cés Granry sobre listas duplamente hash, utilizando a notação do Cormen. Enfim, o livro do Cormen ele é bibliografia para vários concursos, tanto Cés Granry, o CESP utiliza muito a bibliografia do Cormen, pega uma afirmação que está escrito lá no livro do Cormen e coloca para você julgar como verdadeiro ou falso. Vamos lá. São dados 3 pseudocódigos que implementam 3 operações básicas de uma lista duplamente ligada: busca, inserção e remoção. Nessa lista, cada nó apresenta 3 campos: valor, informação armazenada pelo elemento; próximo, campo apontador para o próximo elemento da lista; anterior, ponteiro para o elemento anterior da lista. Essa lista apresenta também um apontador chamado início, que aponta para o primeiro nó da lista. Além disso, em uma lista vazia, início aponta para vazio. E o seu pseudocódigo, além disso, o seu pseudocódigo de remoção recebe como parâmetro um apontador para o nó a ser removido. Tá? Então, uma lista vazia aponta para vazio. Quando eu quiser remover uma chave, o método de remoção ele já recebe como parâmetro um apontador para o nó, que vai ser removido. Então, eu estou considerando que o nó existe. Eu não vou remover uma chave, eu vou remover um nó. A partir dos códigos abaixo das informações apresentadas, julgue os itens subsequentes. Então, tem esses 3 códigos aqui. O primeiro pergunta: os pseudocódigos PROC-A, PROC-B, PROC-C implementam respectivamente as operações de inserção, busca e remoção. Ele quer saber o que é o que. Vamos fazer um esquema aqui de... Bom, primeira coisa, esse PROC-B, isso daqui é o quê? É inserção, remoção ou busca? Isso, é busca, olha. Eu estou percorrendo a minha lista e estou comparando a chave com aquela que eu estou procurando, Então, vamos ver aqui, olha. Acho que aqui tem um erro, Aqui é diferente não de nil, é diferente de K. Aqui é diferente de K. Vamos supor que eu quero procurar pela chave 2. Aí o que esse método faz? Ele recebe como parâmetro a lista e a chave que eu estou buscando. Tá? Esse K aqui é um registro, Aqui é um registro. Esse daqui não é nil. Espera aí. X. Isso aqui é chave de X. Beleza. Que é chave de X. Então, na verdade, eu recebo como parâmetro um registro K que tem esses 3 campos. Anterior, info e próximo.
e eu estou buscando por uma chave. Então eu faço x receber início de L. Início de L, início da lista, na verdade eu estou apontando para o primeiro nó da minha lista, que é esse daqui. Tá? Estou procurando pela chave 2. Aí ele testa. X é diferente de null? É, x é diferente de null. X aponta para o quê? Para o primeiro nó da lista. Aí eu vou testar. Chave de K. A chave de K, eu estou procurando. Isso daqui eu estou procurando pela chave que tem 2. Isso daqui é um registro. Quando eu chamo chave de K, na verdade eu estou acessando o campo info. Tá? Então ele está retornando 2. Então chave de K é 2. 2 é diferente de chave de X? O que é chave de X? É 1. 2 é diferente de chave de X. 2 é diferente de 1. Beleza, as duas condições são verdadeiras, então o que ele faz? Ele faz o X receber o próximo do X. Então, olha, ele segue o campo próximo, X. O campo próximo de X é o apontador para o próximo elemento da lista. Tá? Aí ele vai testar de novo. X é diferente de null? X é diferente de null. Chave de K é o 2. 2 é diferente de chave de X? A chave de X é o 2 também. 2 é diferente de 2? Não. Ele parou. Então o que ele vai fazer? Ele vai retornar X. O que é X? Ele está retornando um apontador para o nó que eu estou buscando. Beleza? Isso aqui é a busca. O que acontece se ele não encontrar a chave que ele está buscando? O registro que ele está buscando? O que ele retorna? Se eu não encontro o registro X, ele retorna o quê? Oi? Null. Ele retorna null. Vamos supor que eu não estava buscando pela chave 2, estava buscando pela chave 3. Aí o que ele vai fazer? Ele não vai entrar, ele vai perguntar, X é diferente de null? X é diferente de null. Chave de K é 3. 3 é diferente de chave de X? 3 é diferente de 2? Sim. Então o que ele vai fazer? Faz X recebe próximo de X. O que é o próximo de X? O próximo de X é null. Ou nil, né? Aí ele vai voltar. X é diferente de nil? Não, X é igual a nil. Então, ele não vai executar esse while e ele vai retornar X. O que é X? É nil. Então, nessa busca, se ele não encontra a chave, ele retorna nil. Se ele encontra, ele retorna um apontador para o nó que eu estou buscando. Então, isso daqui é o procedimento de busca. Beleza. Bom, que procedimento é esse daqui? Ele já está pegando o próximo de X. X é alguma coisa que eu quero fazer. É inserção ou remoção. Se ele já pega na lista o próximo de X, isso quer dizer o quê? Que não é inserção. Porque se fosse inserção, o negócio não estava nem linkado na minha lista. Então, isso daqui é remoção. Isso daqui é remoção. Por quê? O método X, ele recebe um apontador para o nó da lista, que eu quero remover. Se fosse inserção, eu não iria seguir o campo próximo. Porque inserção, eu tenho que linkar os elementos a X. E aqui eu já estou seguindo o campo próximo de X. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos supor que... Vou colocar mais um elemento aqui. Três. E X aponta para 2. Tá? Aí o que eu vou fazer? Próximo de X vai apontar para início de L. Opa.
Próximo de x é esse daqui. Opa. É porque tem um duplamente encadeado aqui, né? Esse aqui. Isso, é verdade. Esse daqui é inserção. Desculpa. É esse daqui que é o remoção. Desculpa. Na verdade, o x é o elemento e ele pode fazer isso daqui porque ele está fazendo, ele está inserindo o x de acordo com o início de L. Ele está inserindo no início. Então, beleza. Mas vamos ver aqui o procedimento A, que é o procedimento de remoção. Ele testa primeiro aqui. Então, tem um apontador para o x, que é o 2. Ele testa. Anterior de x é diferente de null? O anterior de x não é diferente de null. Ele aponta para um outro nó qualquer. Aí ele testa. Ele faz. Anterior de x. O anterior de x, eu vou seguir o campo de anterior, então eu chego aqui neste nó. Mas ele está pegando o próximo. Então o próximo é este campo aqui. Ele vai apontar para o mesmo lugar que o próximo de x aponta. O próximo de x aponta para o nó 3. Então, este campo vai apontar aqui para o nó 3. Beleza, então ele não executa o else. Aí ele testa. Próximo é diferente de null? Próximo de x é diferente de null? Próximo de x é diferente de null? Sim. O próximo de x, estou seguindo um campo próximo de x. É isso daqui. Ele é diferente de null? Sim. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar próximo de x. O próximo de x é este nó aqui. Mas eu estou pegando o campo anterior dele. O campo anterior é esse daqui. Ele vai apontar para o mesmo lugar que o anterior de x aponta. O anterior de x aponta para este nó. Então ele está fazendo isso daqui, ó. Deu para entender? Eu vou fazer de novo. Olha aqui. Rapidinho. Bom, então o x é um apontador para o nó que eu quero remover. Está aqui. Primeira coisa que ele testa se o anterior de x é diferente de null. Bom, o campo anterior de x é este campo aqui. Quando eu sigo esse campo, eu chego ao anterior de x. Então, ele é diferente de null. Tá? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Isso daqui, eu tenho que avaliar de dentro para fora. Então, primeiro eu pego o anterior de x. O que é o anterior de x? O anterior de x é este nó como um todo. Mas só que o que ele está pegando? Ele está pegando o campo próximo. O campo próximo é esse. Então, ele está alterando o apontador do campo próximo do anterior de x, que é esse daqui. Ele vai apontar para onde? Para o mesmo lugar que o próximo de x aponta. O que é o próximo de x? É esse daqui. Então, ele deixa de apontar para cá e ele passa a apontar para o mesmo lugar que o próximo de x aponta, que é aqui. Ou seja, tá certo, ele está pulando esse nó aqui que eu quero remover. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai alterar o campo anterior deste elemento aqui. Antes ele apontava para x, mas só que ele não pode mais apontar para x, ele tem que apontar para o que vem antes. Tá? Então é isso que ele vai fazer. Próximo de x é diferente de null? Próximo de x é este nó aqui. Ele é diferente de null? É. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que alterar o campo anterior dele. Então olha, próximo de x eu chego neste nó
E estou chegando aqui ao campo anterior. O campo anterior é esse daqui. Ele vai apontar para onde? Ele vai apontar para o mesmo lugar que o anterior de x aponta. O que é o anterior de x? O anterior de x é um apontador para o elemento que vem antes. Então ele deixa de apontar para cá e passa a apontar para cá. Beleza? Ok. E esse último método aqui é o método de inserção. Vamos lá. Início. Dois. Vamos lá, eu quero inserir o registro X. É a chave 3. Aí o que ele faz? Ele faz o próximo de X apontar para onde o início da lista aponta. O próximo de X é esse campo. Ele aponta para o mesmo lugar que o início aponta. Então o início está apontando para o nó 1, então o próximo de X ele aponta também para o nó 1. Aí ele testa. Início de L é diferente de null, ou seja, a lista não está vazia, né? Tá, é verdade. Início de L ele aponta para cá. Então o que eu vou fazer? Início de L é este nó. Mas eu estou acessando o quê? O campo anterior, que é este daqui. Ele estava apontando para vazio. Ele vai apontar para o mesmo lugar que X aponta. Mas X aponta para o quê? Para o nó inteiro de X. Então, olha. O campo anterior vai apontar aqui para o nó X. Agora o que eu vou fazer? Eu faço início de L apontar para X. Início de L aponta para X, para o próprio nó X. E o anterior de X aponta para nil. Então o campo anterior de X aponta para nil. Bom, o que eu fiz? Inseri no início. Início, chego no campo 3. Sigo o campo próximo, chego no 1. No 1, se eu seguir o campo anterior, o que eu faço? Chego no 3. Tá aqui. Beleza. Então esse daqui é o código de remoção, inserção e esse daqui é o método de busca. Vamos ver as questões. Então ele falou que é inserção, busca e remoção, e na verdade é remoção, busca e inserção. Então esse daqui está errado. É remoção, busca e inserção. Aí ele pergunta no 2. O tempo de execução de proc-A sobre uma lista com N elementos é O de 1. Está certo ou está errado? Proc-A. Eu quero remover uma chave. Qual a complexidade desse método? Ele é O de 1. O que ele faz? Ele só altera apontadores aqui. Por quê? Eu já tenho um apontador para o nó que vai ser removido. Então eu só altero o apontador do elemento que vem antes do elemento que vem depois. Esse daqui está correto. Número 3. O tempo de execução de proc-B sobre uma lista com N elementos é O de 1. Proc-B é o quê? É a busca. No pior caso, para eu buscar uma chave numa lista duplamente encadeada, eu tenho que percorrer toda a minha lista. Então, não é O de 1, é O de N. Aqui está errado. O tempo de execução de proc-C sobre uma lista com N elementos é O de N. Bom, proc-C é inserção. Inserção eu insiro pelo início e a única coisa que eu faço é alterar apontadores independente do tamanho da lista. A complexidade é O de 1. Então, aqui está falso. Agora o item 7. A estrutura de dados da lista duplamente encadeada
duplamente ligada, vou apagar aqui. Foi inserido um nó especial denominado sentinela de Hélio. Esse nó não apresenta informação útil, mas ele é capaz de simplificar a implementação de operações na estrutura de dados, como inserção e remoção. Na implementação utilizando sentinela, uma lista vazia apresenta apenas o nó sentinela e os campos próximo e anterior apontando para o próprio nó sentinela. Então aqui tem uma lista vazia. Eu tenho aqui o nó, que tem os três campos, campo de informação, campo para o próximo e o campo para o anterior, mas todos eles apontam para o próprio nó, tá? Ele não tem informação útil. Aí ele fala, além disso, à medida que novos nós são inseridos nessa lista, o campo próximo do último nó passa a apontar para o sentinela, ou seja, eu vou inserindo o último elemento, né? Ele passa no campo próximo a apontar para o próprio sentinela de Hélio. E o campo anterior da sentinela aponta para esse nó. Então, o campo anterior aponta para esse último nó. Abaixo, duas figuras que exemplificam o que foi dito. Aí ele diz, uma possível e correta implementação que não altera o tempo de execução da função de remoção, quando comparado ao original, considerando que x é o apontador para o nó a ser removido, seria... Então ele quer saber se esse código é um código correto, considerando a inserção dessa sentinela aqui. Então, olha, a sentinela, que a gente chama de nó cabeça ou nó dummy, ela não tem informação útil. A informação está após o nó sentinela. Então, as informações vêm para cá, olha. 9, 16, 14, 1. Essa informação aqui, ela não tem... Este nó não tem informação propriamente dita. Ele quer saber se esse procedimento remove corretamente uma chave dessa lista duplamente ligada utilizando o sentinela. Bom, eu vou pegar aquela figura vou colocar o procedimento aqui e vou aproveitar a figura. Isso, foi parecido. Bom, vamos ver aqui. Vamos supor que eu quero remover essa chave aqui, esse registro. Esse registro é o X. Eu vou pegar esse código e vou tentar remover essa chave utilizando esse código, beleza? O que ele vai fazer? O anterior de X, estou seguindo o campo anterior de X, chego aqui neste nó, tá aqui. Mas eu estou pegando o campo próximo deste nó. Então, na verdade, eu estou pegando este campo aqui, tá? Então, segui o campo anterior de X, cheguei a este nó como um todo, mas eu estou acessando o campo próximo, é esse daqui. Tá? Ele vai apontar para onde? Para o mesmo lugar que o próximo de X aponta. O que é próximo de X? É este nó aqui como um todo. Então, olha, este campo ele vai apontar para o mesmo lugar que o próximo de X aponta. Então, esse campo aponta para cá. Tá aqui. Agora é essa próxima linha aqui. Próximo de X. Próximo de X é este nó. Tá? Mas eu estou pegando o campo anterior. O campo anterior é este daqui. Eu vou mudar o apontador dele. Ele aponta para o mesmo lugar
que o anterior de x aponta. O anterior de x é este daqui. Então ele vai apontar para onde? Ele vai apontar para cá. Bom, removeu? Removeu, alterei os apontadores e este nó foi para as cucuias. Então olha aqui, olha. O nó 9, se eu sigo o campo próximo dele, eu chego no nó 4. E a partir do nó 4, se eu sigo o campo anterior, eu chego no nó 9. Tá? Bom. Oi? Bom, o que a questão está falando? Ele pergunta: uma possível e correta implementação que não altera o tempo de execução da função remoção quando comparado ao original. A função original a gente viu que tem complexidade constante. Considerando que x é o apontador para o nó a ser removido, seria, ou seja, ele quer saber se essa função aqui, ela remove um nó de uma lista duplamente encadeada, considerando que ele tem sentinela. Ele remove? Remove. E a complexidade permanece a mesma? Permanece, porque a complexidade desse trecho de código é o quê? É o de 1 também. Então, isso daqui está correto. Bom, e daí? Olha, o sentinela ou nó cabeça, muitas vezes a gente utiliza não para diminuir a complexidade da função, tá? Mas a sentinela, ela aumenta a legibilidade e ela uniformiza a maneira como você trata diferentes casos de implementação. Por exemplo, aqui nesse caso de remoção, tem esses dois condicionais aqui, que eles verificam lá se o anterior é vazio ou se o próximo é vazio. Quando eu inseri o sentinela, eu eliminei essas duas condicionais. Eliminei. A maneira de eu tratar os diferentes casos ficou uniformizado, tá? Bom, o que eu teria que fazer para inserir uma chave considerando a implementação utilizando sentinela de L? O que eu deveria fazer para inserir uma chave utilizando sentinela de L? Vamos ver como é que a gente insere uma chave considerando sentinela de L. Então, ó, vamos supor que eu quero inserir aqui o nó X, utilizando sentinela de L. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar o apontador anterior, o apontador anterior e o apontador próximo de X, inserindo aqui no sentinela de L. Lembrando que eu vou inserir no início. Bom, então vamos fazer. Eu vou alterar o apontador próximo de X. Então, vou fazer aqui, olha, próximo de X. Ele tem que apontar para onde? Próximo de sentinela. Isso, tem que apontar para o próximo de sentinela de L. Sentinela de L, ele aponta para o nó cabeça. Acessando o campo próximo, ele vai apontar para o mesmo lugar que o próximo de sentinela de L aponta. Então, é isso. Então, o próximo de X vai apontar para o próximo de sentinela de L. Então, tá aqui, olha. O que é sentinela de L? Este nó aqui. Mas eu quero o próximo de sentinela de L. O próximo de sentinela de L é o apontador para o nó 9. O próximo de X é apontar para o mesmo lugar que este aponta. Então, aqui, ó. Beleza. Agora eu vou alterar o apontador do anterior de X. O anterior de X, ele tem que apontar para onde? Bom, ele tem que apontar para o próprio sentinela de L, né?
Então, o anterior de X ele vai apontar para o sentinela de L. Tá aqui. Bom, beleza. Eu chego aqui, sigo o campo próximo, cheguei tô no sentinela de L, segui o campo próximo. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar o próximo de sentinela de L para não apontar mais para o 9, mas apontar para o X. E eu tenho que fazer também que o anterior do próximo de sentinela de L não aponte mais para a sentinela de L, mas ele aponte para onde? Para o X. Então, primeiro eu vou alterar este campo aqui. Bom, como é que eu chego nesse campo? Se eu pego o anterior do próximo de sentinela de L. Então aqui, olha, sentinela de L é um apontador para a própria lista. Eu estou seguindo o campo próximo. Seguindo o campo próximo, eu chego no próprio nó, mas eu estou pegando o campo anterior. O campo anterior está aqui. Bom, ele estava apontando para onde? Para o sentinela de L, mas ele tem que apontar agora para onde? Para X. Então ele vai apontar para X. Beleza. Então aqui, que estava apontando para o sentinela de L, ele aponta agora para X. Agora eu tenho que fazer o próximo de sentinela de L apontar para onde? Para X. Então eu faço o próximo. Sentinela de L apontar para X. Bom, sentinela de L é todo o nó sentinela. Sigo o campo próximo, chego no nó 9. Então ele estava apontando para o 9, mas agora ele tem que apontar para X. Então ele aponta agora para cá. Então, olha, estou no sentinela de L, sigo o campo próximo, cheguei no X. Estou no X, sigo o campo anterior, cheguei no sentinela de L. Agora, da mesma forma, estou no X, sigo o campo próximo, cheguei no nó 9. Estou no nó 9, sigo o campo anterior, cheguei no X. Beleza. Então, esse daqui é o código para eu inserir. Da mesma forma, eu eliminei todos os ifs se eu comparar com o código anterior. Eu uniformizei a maneira de eu tratar a inserção. E o que eu teria que mudar aqui nesse procedimento para adaptar a busca? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer o X, não apontar para o início de L, né? Eu teria que fazer o X apontar para o próximo de sentinela de L. Ou seja, eu tenho que pular o nó cabeça, porque o nó cabeça não existe informação útil. Quando eu utilizei o sentinela de L, eu criei, na verdade, uma lista duplamente encadeada circular. Tá? Olha, eu criei uma lista duplamente encadeada circular. Então, na hora de eu testar, quando a lista acabou, ao invés de eu comparar com o null, que o null nunca vai existir nessa lista, eu tenho que comparar com o quê? Com o sentinela de L. Então, quando ele chegar novamente ao sentinela de L, quer dizer que eu percorri toda a minha lista. E da mesma forma, se eu não achar um elemento na minha lista, na implementação anterior eu retornava null. Aqui eu retorno o quê? Sentinela de L.
Beleza. Bom, vamos para a próxima. Julgue os itens relativos a tipos básicos de estruturas de dados. 1. O tempo de busca de um elemento em uma lista duplamente encadeada é igual a metade do tempo da busca de um elemento em uma lista simplesmente encadeada. Qual a complexidade da busca numa lista simplesmente encadeada no pior caso? O de n. E numa lista duplamente encadeada? É O de n também. Ou seja, lista simplesmente encadeada ou duplamente encadeada, se você está procurando por uma chave, você tem que percorrer toda a lista para concluir que ela existe ou não, ou no pior caso, a chave está na última posição da sua lista, né? Para que a gente utiliza listas duplamente encadeadas? Por quê? Já que a busca não altera. Qual a utilidade? Quando eu tenho a fácil. Oi? Quando eu tenho a mais fácil. Isso. Primeiro você navega nos dois lados, né? Você pode navegar para frente ou para trás, né? E ela falou também uma outra coisa importante. Na hora de você remover uma chave de uma lista. Quando você remove uma chave de uma lista, o que a gente precisa para a gente remover? A gente precisa do apontador para o nó anterior. Qual a complexidade para eu descobrir o nó anterior numa lista simplesmente ligada? O de n. Lembrando que na inserção numa fila, vocês lembram daquela questão sobre fila, que a gente inseriu uma chave no final da fila, a gente tinha que percorrer toda a lista, toda a fila, até o fim, para a gente achar o apontador para o último nó, né? Então, é a mesma coisa. No caso de uma lista simplesmente encadeada, tanto a inserção quanto a remoção, preciso do apontador para o elemento que vem antes, para eu refazer os links da minha lista. Se eu tenho uma lista simplesmente encadeada, a operação antecessor tem complexidade de n. Mas se eu tenho uma lista duplamente encadeada, a operação antecessor tem complexidade o quê? Tem complexidade 1. Só você seguir o campo anterior do nó. Tá? 2. Em algumas implementações, uma lista vazia pode ter um único nó, chamado de sentinela, nó cabeça ou header. Entre suas possíveis funções, inclui-se simplificar a implementação de algumas operações realizadas sobre a lista, como inserir novos dados, recuperar o tamanho da lista, entre outros. Isso, certo. A gente acabou de ver lá, na questão anterior, uma implementação de listas duplamente encadeadas utilizando sentinela, né? Ou nó cabeça ou nó header, em que as operações de inserção e remoção elas foram simplificadas, elas foram uniformizadas. Os diferentes casos passaram a ter um caso só. E como é que você pode utilizar o nó cabeça para recuperar o tamanho da lista? Numa lista duplamente encadeada, para eu saber o tamanho da lista, o que eu preciso fazer? O tamanho da lista? Para eu saber o tamanho da lista. Eu quero saber quantos elementos tem na minha lista, numa lista duplamente encadeada. O que eu tenho que fazer? Tem que percorrer a lista toda. Né? Aí o que ele está propondo? Bom, nó cabeça é um nó que não faz parte da lista. O que eu vou fazer? No campo de informação dele, eu vou inserir o tamanho da lista. Então, todas as vezes que eu quiser recuperar, todas as vezes que eu inserir uma nova chave na lista, eu vou lá no campo nó cabeça e incremento o valor desse campo de informação. Todas as vezes que eu retirar, eu vou lá nesse nó cabeça e decremento o campo de informação do mesmo. E se eu quiser saber o tamanho da lista, o que eu faço? Eu vou lá no campo info do sentinela de L, ou no campo de valor do sentinela de L, e recupero o tamanho da lista com complexidade constante, complexidade 1.
Tá? Isso daqui, correto. Julgue os próximos itens relativos a tipos básicos de estruturas de dados. A continuação. 3. Estruturas ligadas, como listas encadeadas, superam a limitação das matrizes, que não podem alterar seu tamanho inicial. O que é matriz? Matriz é um vetor. Na verdade, uma matriz é um vetor que pode ter várias dimensões, inclusive é apenas uma, né? Então, na verdade, ele está querendo falar que na implementação de listas encadeadas, implementação de listas através de encadeamento, você supera a limitação da implementação de listas através de vetores. Por quê? Na implementação de listas através de vetores, você não pode alterar o tamanho inicial do vetor. Uma vez que você define o tamanho do vetor, esse é o número máximo de elementos que você vai conseguir inserir na sua lista. Mas se ao invés de um vetor, você utilizar a estrutura ligada, ou seja, uma lista encadeada, você não tem esse limite de número de chaves que você consegue inserir na mesma, tá? Então isso daqui está correto. 4. O uso de alocação dinâmica de memória é essencial na criação de uma pilha de dados. Certo ou errado? Por quê? Oi? Isso, ele não é essencial. Alocação dinâmica, isso daqui é a mesma coisa que implementação através de encadeamento. Nós sabemos que pilha a gente pode implementar tanto quanto através de vetores, quanto através de encadeamento. A primeira questão mesmo que a gente trabalhou, a gente viu a implementação de pilhas, na implementação C através de vetores, na implementação Java através de encadeamento. 5. Então, isso daqui está errado, porque não é essencial. 5. As listas duplamente encadeadas diferenciam-se das listas simplesmente encadeadas pelo fato de, na primeira, os nós da lista formarem um anel com o último elemento ligado ao primeiro nó da lista. O que é isso? Circular. Isso é uma lista circular. O que diferencia uma lista simplesmente encadeada de uma lista duplamente encadeada é o nó anterior que eu insiro, é o campo anterior que eu insiro em cada um dos nós. Sobre lista, julgue os itens abaixo. 1. Professor, tá errado. Oi. Eu vi ali. Oi? Acho que é da outra. Eu coloquei lista circular aqui. Porque eu não estou apagando, né? Sobre lista, julgue os itens. O tipo abstrato de dados pilha implementa apenas duas operações básicas, push e pop. Certo ou errado? Está faltando qual operação aqui? Top. Na implementação estática de pilhas, suas operações básicas apresentam complexidade temporal constante. O que é implementação estática? Implementação através de vetores. Na implementação através de vetores, as operações push, pop e top têm qual complexidade? Constante. Então tá certo. 3. O deck é uma fila de dupla entrada. Nele, inserções e remoções de dados podem ocorrer por qualquer um dos extremos de uma fila. É possível implementar as operações de inserção e remoção de dados em um deck com complexidade constante. Bom, primeiro, o que é um deck? O conceito que é dado para deck aqui é correto? O que é um deck? É uma fila de dupla entrada. Você pode inserir e remover chaves pelas duas extremidades. Ou seja, é uma fila de dupla entrada. Inserção e remoção pelas duas extremidades. Na questão 2, nós vimos uma maneira
da gente implementar filas através de vetores, utilizando complexidade constante para inserção e remoção, né? Então, na fila, a gente inseria aqui pelo início e removia pelo fim. Ou seja, a gente inseria pelo fim, né? A gente inseria pelo fim e removia pelo início. E a gente viu que a complexidade dessas operações de inserção e de remoção eram constantes. O que está faltando? Está faltando eu inserir pelo início e está faltando eu remover pelo fim. Bom, é possível implementar essas operações aqui de inserir pelo início e remover pelo fim com complexidade constante? Sim. Olha aqui. Vamos supor que eu tenho aqui essas chaves. 1, 2 e 3. E eu quero inserir uma outra chave pelo início. E eu não quero deslocar as chaves, eu não quero fazer deslocamento. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer aqui? Eu quero inserir uma chave no início, mas eu não quero fazer deslocamento de chaves, porque deslocamento de chaves vai tornar a complexidade N. O que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui o apontador para o início. Oi? E andar para onde? Isso, nesse caso aqui eu tenho que andar uma posição para trás, né? Tem que fazer início, recebe início menos 1. Mas aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um mod, né? Isso. Exatamente, tem que fazer um mod lá do tamanho da lista. Enfim, tamanho da lista ali. Da lista.length. Para quê? Para ele voltar para essa posição aqui. Tá? É isso. Então eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer eu voltando o apontador uma posição para trás. Beleza? Agora eu quero remover no fim. Para eu remover no fim, o que eu faço? Eu pego esse apontador aqui que aponta para o fim e eu volto uma posição para ele. Pronto. Então não existe problema. Eu consigo pegar um deck e eu consigo fazer com que as operações de inserção e remoção tenham complexidade constante. Beleza? Bom, vamos lá. 4. Listas duplamente ligadas apresentam vantagens se comparadas às listas simplesmente ligadas. Uma delas está relacionada à complexidade temporal da operação antecessor, que é O de 1 para a lista duplamente ligada e O de N para a lista simplesmente ligada. Isso, é verdade. A gente viu lá que as listas duplamente ligadas, uma das vantagens dela é eu conseguir ter acesso à operação antecessor com complexidade constante. Tá? Além de eu conseguir navegar para frente e para trás. Bom, tá, beleza. A gente continua na próxima.